Oi, Liz, escreva essa carta com vergonha. Não vergonha da minha idade, não vergonha das minhas escolhas e nem vergonha do meu casamento. A vergonha que sinto é outra. Vergonha de admitir que depois de tantos anos de vida, eu ainda tenho medo de pedir. Medo de pedir ajuda, medo de pedir apoio, medo de pedir o que preciso. Medo de ouvir uma resposta que confirme aquilo que eu sempre temi sobre mim. Passei anos acreditando que vivia uma relação de parceria, mas um dia percebi que as decisões importantes continuavam acontecendo sem mim. Negócios eram feitos, planos eram traçados, dinheiro entrava, dinheiro saía. E eu descobria tudo depois. Como alguém que mora na mesma casa, mas não participa da mesma vida. Foi quando uma pergunta começou a me perseguir: por que isso dói tanto? Por que me sinto tão pequena? Por que me sinto tão excluída? E a resposta veio como uma facada. Porque eu não estava sofrendo apenas pelo que estava acontecendo. Eu estava sofrendo pela forma como me sentia dentro da relação. Eu não me sentia parceira. Eu me sentia dependente. Dependente de explicações, dependente de atenção, dependente de reconhecimento, dependente de aprovação. E então percebi algo ainda mais doloroso. Durante muitos anos, eu não me relacionei apenas com o marido. Eu me relacionei com uma autoridade. Com alguém de quem eu esperava validação. Alguém que, sem perceber, ocupou o lugar daquele que aprova ou desaprova. Que concede ou nega, que reconhece ou ignora. E toda vez que eu precisava pedir alguma coisa, eu deixava de ser uma mulher adulta. Eu voltava a ser menina que precisava merecer. A menina que precisava provar e a menina que precisava convencer. Por isso eu sentia tanta vergonha. Por isso eu sentia tanta raiva. Por isso meu orgulho aparecia. Porque existe uma parte de mim que prefere sofrer sozinha do que correr risco de ser rejeitada. Mas a verdade é o que mais me machuca não é precisar. O que mais me machuca é sentir que meu valor depende da resposta de alguém. Hoje percebo que passei anos tentando conquistar um reconhecimento que ninguém poderia me dar. Porque a validação que eu procurava do lado de fora era uma ausência que existia dentro de mim. Talvez seja por isso que estou chorando enquanto escrevo essa carta. Não por causa do dinheiro, não por causa das decisões, não por causa dos conflitos, mas porque finalmente percebi que estou cansada. Cansada de pedir permissão para existir, cansada de implorar por um lugar que deveria ser meu, cansada de entregar meu valor para que outra pessoa decida quanto ele vale. E talvez essa seja a primeira vez que consigo dizer isso em voz alta. Eu não quero ser superior, eu não quero vencer nenhuma disputa, eu não quero provar que consigo, eu só quero ocupar o meu lugar. Assinado, a mulher que cansou de confundir amor com aprovação. MFP. Essa carta ela tem um potencial para tocar em muitas feridas silenciosas de muitas mulheres. Não a falta de dinheiro em si, a falta de ter um lugar dentro da relação. Pertencimento. Né? Qual a dor, né? Essa carta ela não fala de dinheiro. Essa carta fala de uma mulher que perdeu o próprio lugar dentro da relação. Porque existem mulheres que não têm medo da pobreza, mas têm medo do julgamento. Tem medo da humilhação. Tem medo de precisar. Tem medo de ouvir um não. E por trás disso existe uma pergunta silenciosa. Será que eu tenho valor sem a aprovação dele? Quando uma mulher coloca o marido no lugar simbólico de pai, algo acontece muito perigoso. Ela deixa de ser parceira e passa a ser filha. Ele vira quem autoriza, ela vira quem pede. Ele vira quem decide, ela vira quem espera. E quanto mais ela vai esperando o reconhecimento, mais ressentimento ela vai acumulando. Porque ninguém vive décadas mendigando validação sem adoecer por dentro. Então, analisando, muitas vezes não estamos reagindo apenas ao que aconteceu hoje. Estamos reagindo a uma ferida antiga que foi tocada. Talvez o problema não começa às vezes quando ele faz as negociações escondidas. Talvez tenha começado muito antes. Quando essa mulher aprendeu que precisava merecer amor, merecer atenção, merecer aprovação, merecer reconhecimento. Então, toda vez que o marido silenciava,
ela não escutava apenas o silêncio dele. Ela escutava todos os silêncios que viveu ao longo da vida. Então, presta só atenção nessa frase. A dor dela não era perder dinheiro. Era perceber que ainda precisava da autorização emocional de alguém para se sentir importante. E enquanto você precisar que alguém confirme seu valor, você vai continuar entregando sua dignidade nas mãos dessa pessoa, independente de quem seja. Marido, parceiro, namorado, qualquer outra pessoa. A cura começa quando a mulher entende uma verdade difícil. Precisar de ajuda não a torna pequena. Ter dívidas não a torna fracassada. Receber apoio não a torna inferior. E o reconhecimento que ela procura desesperadamente no marido talvez seja exatamente o reconhecimento que ela nunca aprendeu a dar a si mesma. A individuação ela começa quando a mulher deixa de perguntar: será que ele me valoriza? E começa a perguntar: por que eu ainda entrego o meu valor para que outra pessoa decida quanto ele vale? Seu marido não foi colocado no mundo para ser seu pai emocional. Seu trabalho é retirar dele esse lugar e ocupar finalmente o trono da própria vida. Você voltar para o lugar de esposa e ele de esposo. Porque o dia em que você parar de implorar reconhecimento será o dia em que o amor poderá existir sem humilhação, sem competição, sem disputa, sem medo e pela primeira vez como encontro entre dois adultos. Se essa carta contou uma parte da sua história, escreve aqui nos comentários. Eu escolho ocupar o meu lugar. E compartilhe esse vídeo com outras mulheres também que vivem tentando provar seu valor dentro do próprio casamento. Talvez ela não precise de mais conselhos. Talvez ela precise apenas lembrar quem ela é.